Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal Semeando a Palavra e nós vamos nesse momento a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu só quero deixar aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com suas redes sociais, com seus contatos. Também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Você vai estar nos ajudando a semear a Palavra de Deus. É muito importante que você faça isso, porque com isso o nosso canal se torna mais relevante dentro da plataforma e com isso também a Palavra de Deus ela vai ser espalhada com muito mais agilidade. Eu peço que você só me aguarde um pouquinho, nós vamos a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um instantinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Salmos, capítulo 23. Livro de Salmos, capítulo 23. Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim como a própria palavra nos ensina. Eu quero ler com vocês o que está escrito ali, para depois a gente fazer uma breve reflexão sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, queridos? Esse é um salmo de Davi, um salmo muito lindo, um salmo muito conhecido, talvez, se não o mais conhecido entre todo o povo de Deus, que é o Salmo 23. E esse salmo ele tem algumas coisas aí das quais nós vamos refletir nessa mensagem. Eu sei que as pessoas leem muitas vezes as coisas, mas elas não prestam atenção naquilo que elas estão lendo. Porque eu lembro quando eu estava estudando ainda, no tempo ainda de primário, começo de ginásio, havia uma parte da nossa língua, a parte da nossa matéria português, que ela chamava-se interpretação do texto. O professor mandava você ler um texto, e aí você tinha que discorrer alguma coisa, explicar com as suas palavras o que aquele texto estava querendo dizer. Hoje, tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas elas não conseguem interpretar. Elas leem de uma forma como se estivesse lendo uma coisa insignificante, mas a Bíblia ela tem como é que se diz? Existe uma reflexão muito boa a ser tirada de tudo aquilo que você lê na Palavra de Deus. Então nós vamos fazer um pouquinho disso agora, nesta mensagem. Aqui eu fiz uma introdução que diz que quando Davi escreveu este salmo, com certeza era um momento que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, pois ninguém escreveria algo com tanta realidade e uma fé tão bem definida, senão pela ação divina do Espírito Santo. Então nós vamos dividir algumas partes este texto que eu trouxe aqui inicialmente, que é o Salmo 23, e nós vamos fazer algum comentário sobre isso. Ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Significa que nós temos alguém que nos guiará por onde estivermos. Por isso que é sempre ensinado para nós, eu ensino a igreja ao qual o Senhor me colocou, que todos nós precisamos estar debaixo da autoridade de um líder, estar debaixo da autoridade de um pastor.
É muito importante a gente compreender isso e seguir fazendo isso. Nós não podemos, por exemplo, frequentar uma igreja, dizer que nós somos membros daquela igreja, se nós não respeitamos a autoridade que tem ali. Normalmente, o pastor seria aquela pessoa que ele tem uma autoridade sobre toda a igreja. Mas tem algumas subdivisões nas igrejas e que você pode fazer parte de uma delas, mas você também tem que ser debaixo da autoridade daquela pessoa. Por exemplo, você faz parte de uma célula e naquela célula tem um líder. Você precisa estar também debaixo da autoridade daquele líder, porque aquele líder está debaixo da autoridade do seu pastor. O pastor que dirige aquela igreja, ele é a autoridade colocada por Deus ali, e tudo que acontece ali está debaixo da autoridade dele. Líderes que Deus colocou naquela igreja, que está sob a autoridade, debaixo da autoridade desse pastor, que vão liderar você, você também vai estar debaixo da autoridade daquele líder. Então é importante, porque a palavra nos ensina que o Senhor é o nosso pastor, e por ser o nosso pastor, nós precisamos nos submeter à autoridade dele. E aí nós vamos entender o que é um pastor, que a Bíblia nos trata como ovelhas. Jesus trouxe essa definição para o povo que congrega na igreja como ovelha, o povo que o segue como ovelha. Por quê? Porque ele é o bom pastor, e aqueles que o seguem se tornam ovelhas do seu rebanho. Tem também, na sequência desta frase, que ele diz: o Senhor é meu pastor, tem também a sequência: nada me faltará. Significa suprimento das necessidades, e principalmente nos momentos mais difíceis. Se você encontrar uma pessoa que ela está passando por um momento difícil, mas ela for um cristão verdadeiro, ela tem um pastor sobre a vida dela, que é a autoridade sobre a vida dela, ela faz parte de um grupo que é um líder, e que esse líder é uma pessoa que também tem autoridade sobre a vida dela, o que essa pessoa vai dizer? Ela vai dizer que está passando por um momento de muita luta, porém, nada vai se faltar. Porque mesmo nos momentos de extrema dificuldade, quando nós temos Jesus como nosso pastor principal, mas nós nos submetemos às autoridades que ele instituiu na igreja, dentro daquele ministério que você faz parte, com certeza você vai ter o suprimento necessário, não somente na parte espiritual, que é o mais importante, mas também na parte das necessidades diárias. Com certeza, você sendo membro de uma igreja, a igreja, de alguma forma, ela vai se unir em teu favor. Então, quando Jesus fala que ele é o nosso pastor, ele direciona a gente para uma igreja onde nós vamos ter que estar ali debaixo da autoridade de alguém, e nada vai nos faltar. Então é interessante a gente compreender isso. A igreja, ela é um lugar onde nós vamos alcançar objetivos que, se nós estivéssemos lá no mundo, seriam muito mais difíceis. Nós sabemos que existem dificuldades na vida de todos nós. Nós não somos autoridades nesta terra que temos a liberdade de fazer o que queremos. Nós temos que estar debaixo da autoridade. E quando nos colocamos debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus, a nossa história passa a ser uma história diferente. Uma outra situação que também está na sequência desse livro, que diz assim: deitar-me fazem verdes pastos. O que significa isso? Repouso. Repouso necessário em local apropriado. Quando você se submete à autoridade de Jesus, e por causa disso você faz parte de um ministério, você se submete à autoridade de um pastor que foi colocado ali para cuidar de você, ele é aquela pessoa que ele vai estar acompanhando a sua vida. Então, tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar naquele lugar. O repouso necessário você vai encontrar naquele lugar. Então é muito importante a gente compreender isso. Nós não podemos simplesmente fazer as coisas de qualquer maneira. Precisamos compreender a necessidade que nós temos de ter um pastor sobre a nossa vida, a necessidade que nós temos de estar debaixo dessa autoridade, porque a própria Bíblia nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 13, no verso 21, que toda alma seja sujeita às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus. Se as autoridades que estão lá fora,
que não estão dentro da igreja foram instituídas por Deus, nós temos que também nos submetermos a ela. E as que estão dentro da igreja, mais ainda. As que estão lá fora são aquelas autoridades que nós vamos nos submeter, porque é aquilo que está dentro da nossa Constituição. E quando nós nos submetemos a ela, nós estamos nos submetendo a Deus. Por quê? Porque é Ele quem institui essas autoridades. Então isso tudo é necessário que a gente compreenda. E aí ele diz aqui também: guia-me mansamente por águas tranquilas. Significa seguir por caminhos que apenas aqueles que conhecem Jesus compreenderão. Às vezes não é muito fácil para uma pessoa se submeter às autoridades que existem fora da igreja, que são autoridades institucionais que pertencem ao sistema administrativo do país em que a gente vive, e tem as autoridades espirituais, que são as autoridades que estão dentro do ministério que nós fazemos parte. Então, quando a gente compreende isso, a coisa fica muito mais fácil, porque a Bíblia também nos ensina que quando nós temos que fazer alguma coisa para o homem, mesmo aquele que não é cristão, nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Aí entra a questão da autoridade. Aonde você trabalha, você tem alguém que está sobre a sua vida como autoridade, e você precisa respeitar essa pessoa com a autoridade que ela tem. Aí tem aquelas, mas o meu patrão é um endemoniado, meu patrão ele é voltado para outro tipo de coisa, meu patrão não quer nem saber de Deus. Não importa se ele quer ou não saber de Deus, essa questão é uma questão que ele vai um dia se apresentar diante do nosso Deus para prestar conta. Você não tem que cobrar isso dele, você tem que se submeter à autoridade que ele é. Se de repente aquele lugar onde você trabalha não está bom para você, procure em Deus uma direção para que você possa ir para um lugar melhor, onde você seja mais bem recompensado, que você seja reconhecido naquilo que você faz. Porém, enquanto você estiver naquele lugar, não deixe de se submeter àquela autoridade, porque a própria palavra diz que toda autoridade vem de Deus. E mesmo que você esteja trabalhando para ímpio, você precisa entender que Ele está ali como autoridade que Deus instituiu. Então não tem por onde a gente mudar isso, porque a Bíblia está dizendo, e o que a Bíblia fala é a verdade. Lá em João 8, 36, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não adianta você ficar tentando arrumar uma desculpa para não obedecer. Obedeça, busque no Senhor. Eu tive situações na minha vida secular que muitas vezes eu fiquei revoltadíssimo por situações que estavam acontecendo no meu local de trabalho, mas por ser cristão eu não fiz aquilo que muita gente faz, meter os pés pelas mãos. Eu busquei no Senhor. Numa certa situação eu recebi uma punição que foi uma demissão, num momento que eu achei injusto. Eu falei, poxa, não podia acontecer isso agora. E não era por causa de nada que eu fiz que tivesse trazido prejuízo para aquela empresa, mas foi por algo que eu recusei fazer, porque era ilegal. No momento que eles tiveram a oportunidade, eles me mandaram embora. E naquela conversa que eu tive com a pessoa que me trouxe o documento que eu haveria de assinar, que eu assinei para ser demitido, ele me deu uma palavra que me deu a entender que eu estava sendo demitido. Primeiramente ele quis criar um clima, dizendo, olha, as obras estão acabando, nós não vamos poder manter todo o pessoal que está aí, infelizmente vamos ter que demitir você, porque você tem um salário mais alto, Muito bem. Só que no meio da conversa essa pessoa me trouxe uma outra palavra que me fez entender que a minha demissão não era por causa de salário, mas por causa de algo que eu me neguei a fazer, porque não estava dentro de uma legalidade, não estava dentro da lei, era uma coisa ilegal, uma coisa suspeita, uma coisa que de alguma forma ia fazer com que eu estivesse negando a minha fé e negando ao Deus que eu sirvo, e eu não me coloquei para fazer aquilo. Só que no tempo oportuno, uns 2 meses depois, eles arrumaram uma bela desculpa e me demitiram. Eu fiquei muito preocupado com aquilo, fiquei muito triste.
a minha esposa também. Todavia, antes de 15 dias, eu estava numa outra empresa, ganhando um salário muito melhor, numa situação muito melhor. Então, Deus, Ele recompensa você pelas suas atitudes corretas. Eu não estou dizendo aqui, eu não sou nenhum imune a erros. Eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar na minha vida e eu estou buscando isso. Porém, aquilo que é visível, aquilo que você viu que está fora da palavra de Deus, não faça. Procure fazer a coisa da maneira correta. Então, como eu falei, guia-me mansamente por águas tranquilas, é você seguir por caminhos que apenas aqueles que conhecem Jesus compreenderão. E depois vem, refrigera a minha alma. Significa paz para seguir em frente, significa paz para você conduzir a tua vida no dia a dia. Enquanto muitas pessoas estão vivendo estressadas, pessoas estão aí, murmurando por tudo que acontece, se você tiver esse pastor, que é Jesus, na sua vida, ele vai conduzir a sua história por águas tranquilas. E mesmo nos momentos de mais aflição, nos momentos de maior dificuldade, você terá paz para compreender e saber lidar com aquele momento. Então não deixe que essas coisas desviem você do caminho que o Senhor tem preparado para você. Depois ele diz, refrigera minha alma. Refrigera minha alma significa paz para seguir em frente. Perdão, eu já tinha falado isso. Depois vem, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Significa que os seus opositores terão que reconhecer a sua vitória. Os seus opositores reconhecerão que você é alguém diferente. Os seus opositores, eles vão ver a sua vitória. Então, isso acontece com aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que compreende que Ele é o nosso pastor. E aí você, quando lê esse capítulo, que é o capítulo 23 do livro de Salmos, você vai perceber o que acontece. Então, se você quiser viver esse Salmo 23 na sua vida, haja dessa maneira. Procure fazer isso, porque todas essas coisas, elas vão trazer algo novo na tua vida. Ela vai te ensinar a enfrentar algumas dificuldades que o mundo lá fora não sabe. O mundo lá fora, quando aparecem dificuldades, o homem, vou falar do homem, ele muitas vezes ele procura o refúgio aonde? Nos amigos, no bar, na bebida, alguns, muito pior, nas drogas, que a bebida não deixa de ser uma droga, mas por ser uma droga lícita, ela é um pouco menos perigosa, vamos dizer assim. Mas os caras procuram isso. A pessoa tem uma desavença dentro de casa, ele vai procurar lá fora um consolo no colo de uma outra mulher. E as mulheres é muito mais difícil de acontecer isso, mas elas encontram também consolo de outras maneiras que são prejudiciais. Então, quando nós conhecemos esse pastor, significa que ele vai realmente fazer por nós aquilo que um pastor tem que fazer pelas suas ovelhas. Então ele vai mostrar para nossos inimigos, para os nossos opositores, que nós somos vitoriosos. Em alguns momentos você vai sentir até uma certa angústia, querendo jogar tudo fora, mas lembre-se que Jesus, ele não deixou de morrer por você. Ele morreu por você principalmente, pela sua vida, para que você tivesse vida. Então não deixe que isso afaste você dos caminhos do Senhor. E não afastando você dos caminhos do Senhor, não vão afastar você das coisas boas que você tem. Família, a sua vida na igreja, com a comunhão com os irmãos. Lembre-se que lá no livro de Salmo 133, no verso 3º, que fala sobre comunhão, diz que ali é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A comunhão é algo muito importante na minha e na sua vida. E depois, na questão 6, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Significa que você está sendo consagrado, você foi consagrado ao Senhor. E ai daqueles que tentem tocar em você, ai daqueles que tentem tocar na menina dos olhos de Deus, que é você, ai daquele que tentar tocar no ungido
do Senhor. Isso a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O ungido é aquele que foi separado por Ele. Todos nós que um dia nos dobramos diante do Senhor, nós somos separados para Deus. Nós fazemos parte de uma família maravilhosa. Então não deixe que isso acabe na sua vida. E para a gente concluir, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Significa salvação e vida eterna. Algo que ninguém pode conceder senão Jesus. Jesus é o único que pode conceder isso para mim e para você. Nós não podemos não podemos conquistar a salvação e ir a Deus a não ser por Ele. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e com isso nós ganhamos o direito de entrar na presença do Senhor através de Jesus. Antigamente, depois do pecado no Éden, o homem foi separado de Deus, e na separação de Deus, ele perdeu esse direito de estar com Deus. E quando Jesus veio para nos garantir esse direito, através dele. Não é através de nada, de outra coisa, é através dele. Quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, naquele momento, nós ganhamos o romper do véu que veio de alto a baixo. Nós ganhamos o direito de entrar novamente na presença do Deus Criador através do seu Filho Jesus. Então não se esqueça disso, não se esqueça disso. Somente através de Jesus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha ido para a cruz, mas ele já estava deixando uma informação muito importante para toda a humanidade. Ele é o único caminho para Deus. É o único caminho para Deus. E enquanto nós estamos aqui nessa terra, também temos João 10,10, a parte B, que diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então a minha vida abundante nesta terra também vem em Jesus. Vem através de Jesus, não é através de outra coisa. Eu não vou ter vida abundante nessa terra porque eu ganho bem, porque eu tenho dinheiro no banco, porque eu tenho um carro zero, porque eu moro numa bela de uma casa, num belo de uma cobertura, eu tenho propriedades, porque eu fiz faculdade. Não, não é nada disso. Nada disso. A minha vida abundante é no Senhor. Ele vai ser a minha direção. Ele vai ser o meu norte. Ele vai ser aquele que vai me conduzir por águas calmas, tranquilas, por pastos verdejantes. É Ele quem vai me dar a condição de ter vida abundante. Deixando bem claro, eu não estou aqui de forma nenhuma falando mal das finanças, falando mal do dinheiro. Primeiro porque nós vivemos num mundo capitalista e precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, para honrar nossos compromissos, para pôr o alimento dentro da nossa casa. Mas nós não podemos esquecer que isso não é tudo. Nós podemos sim lutar por um trabalho melhor, por uma remuneração melhor, por uma casa melhor, por um carro melhor, por uma boa faculdade, tanto para você como para os seus filhos. Isso tudo é válido, tudo faz parte da vida do homem aqui nessa terra. Mas nós não podemos nos prender a isso, achando que isso é a única coisa importante que nós temos, que isso é aquilo que nós precisamos ter para ser feliz. Não, a nossa felicidade não pode estar presa nisso, porque se a nossa felicidade estiver presa nisso, nem indo para o céu você vai estar feliz, porque isso não vai para lá contigo. Se você acha que a tua felicidade está presa numa casa, está presa no dinheiro que você tem, no salário que você ganha, no carro que você dirige, então você não vai nem querer sair daqui. Por quê? Porque isso não vai contigo quando você for para os braços do Pai. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós na eternidade.
é uma coisa que você nem conhece, você nem sabe, você não tem a mínima ideia. Eu já tentei imaginar, eu não consigo imaginar nada maior, mas eu consigo imaginar coisas muito maiores que eu vou ter na glória com o Senhor. Sabe por quê? Porque se você não tiver condição de sonhar isso que Deus colocou na sua palavra, que é aquilo que você vai ter quando estiver lá nos braços do Pai, na glória com o Senhor, algo indescritível, algo que hoje você não tem condições de saber. Se você não conseguir sonhar com isso, é sinal que a tua vida na terra, ela é muito mais importante do que aquilo que você vai ver lá. Então pense nisso. Abandone as coisas dessa terra. Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, dar tudo que você tem aos pobres e seguir Jesus de uma forma, sabe, depender de estender a mão para as pessoas para você alcançar aquilo que você necessita. Se Deus te capacitou para ser um bom profissional, para ganhar um bom salário, continue ganhando, continue sendo um excelente profissional, mas faça tudo com excelência para Deus. Não esquece que Deus é o dono do ouro e da prata. Nós não precisamos de ouro e prata para ser feliz. Nós precisamos de Jesus para ser feliz. Nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida para fazermos aquilo que nós temos para fazer. Então lembre-se disso. Não pare pelo caminho adorando os bezerros de ouro que são criados todos os dias e colocados na nossa frente. Não adore o bezerro de ouro que são colocados para mim e para você, mas vamos adorar aquele que é digno de todo louvor e toda honra, que é Jesus. Eu quero orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, papai. Obrigado por poder estar aqui ministrando mais uma mensagem. Obrigado pelas vidas que estarão do outro lado assistindo esta mensagem, ouvindo a tua voz através dessa reflexão. Faz, Senhor, deles instrumentos em tuas mãos. Que esta palavra possa encontrar guarida em cada coração e que através dela, Senhor, vidas sejam transformadas, vidas se dobrem diante da tua santa presença. Que a tua graça e o teu amor esteja presente em todo o tempo. Que a paz do Senhor reine nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que tudo seja para glorificar o teu nome. Te peço neste momento e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar comigo até aqui. Obrigado, desejo a você um dia lindo, uma semana maravilhosa, que tudo na tua vida possa prosperar, mas que você possa compreender os caminhos que o Senhor tem preparado para você. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.